Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo 25, do verso 1 em diante, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Antes ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém? Baixa só um pouquinho para mim, Diel, por gentileza. Queridos, sem dúvida, você já deve ter uma noção de que irei falar acerca de salvação, acerca da vinda de Cristo. E eu começo este sermão fazendo uma pergunta a você que me ouve. Se você soubesse que Jesus iria vir amanhã, se você tivesse certeza que Jesus amanhã chegaria, o que você mudaria em sua vida hoje? O que você deixaria em sua vida hoje? O que você abandonaria? O que você precisaria fazer para então receber Jesus amanhã? O que você precisaria deixar de lado, abrir mão, abandonar, por causa da vinda de Cristo amanhã? É uma pergunta um tanto que interessante para mim e para você. Então, se Jesus viesse amanhã e tivéssemos a convicção desta vinda, certamente nós procuraríamos olhar para nós e diríamos: eu preciso abandonar esse determinado pecado hoje. E eu preciso me arrepender hoje, que Jesus vai voltar amanhã. Eu preciso pedir perdão a fulano, a beltrano e a ciclano, porque Jesus está voltando amanhã. Eu preciso me ajustar, porque Jesus vai voltar amanhã. Certamente este seria o comportamento de todos nós. Nós iríamos fazer muito breve uma análise da nossa vida urgente. Iríamos preparar as nossas malas espirituais, digamos assim. E diríamos: eu preciso estar pronto para a vinda dele amanhã.
Mas acontece, queridos, que esta vinda nós não sabemos dia e hora. E Jesus termina esse sermão, esta parábola, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que é que Jesus está dizendo? Fique preparado. Fique atento. Observem. Se coloque em posição de receber a vinda de Cristo. Estejam de malas prontas. Esteja de coração pronto. Essa mensagem é importante porque muitas vezes nós vivemos como as virgens nércias, de uma maneira muito despreparada, de uma maneira muito envolvida consigo mesmo, de uma maneira que não estamos prontos à vinda do Mestre, à volta de Cristo. A Bíblia fala que tardando o Mestre, e talvez eu e você, pelo fato de tardar a vinda de Cristo, porque é assim que nós temos este entendimento, achamos que está demorando demais e que pode demorar algum instante, ou demorar mais uns anos, então eu não preciso estar preparado agora, porque não há previsão dele voltar agora. Não há previsão da vinda de Cristo, não há sinal de chuva. Mas eu quero te dizer que a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento uma voz de anjos, quem sabe, nas trombetas. O rei está voltando. A trombeta toca. E a Bíblia vai dizer que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele dará ordem aos seus anjos para que recolha, para que junte, para que pegue os seus escolhidos. Nós precisamos aprender algumas verdades, algumas lições nesta parábola das 10 virgens. Os 2 primeiros versículos, em especial o versículo 2, vai dizer que 5 delas eram prudentes, eram preparadas, e 5 delas eram loucas. A Bíblia também usa a expressão louco para aquele fazendeiro que preocupava-se demasiadamente com suas fortunas e sua vida arregalada, regada ao luxo e às riquezas. E ele dizia: a alma tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus bradou dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. É por esta razão também que estas mulheres despreparadas é chamada de louco, porque, diga-se de passagem, é uma loucura viver uma vida despreparada para a volta de Cristo. E talvez nós sejamos pegos de surpresa, embora estamos sempre ouvindo o martelo da palavra dizer: o rei está voltando. Mas talvez você diga: pastor, vai voltar daqui 50 anos, eu posso resolver minha vida ainda, e etc. Mas eu quero te dizer que entre a vinda de Cristo e você, pode acontecer de você morrer. E a Bíblia vai dizer que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O texto que nós lemos das virgens, das 10 virgens,
se encerra dizendo que as portas se fecharam. Isso traz para nós uma verdade que nunca devemos esquecer. As portas que hoje estão abertas, elas se fecharão. E Deus não quer que elas se fechem com você do lado de fora. Vou repetir. As portas que hoje estão abertas, elas se fecharão. E Deus não quer que você fique do lado de fora. Muito embora no fechar das portas, muitos ficarão do lado de fora. Não porque Deus quisesse assim, não porque Deus quis assim, mas porque muitos não ouviram o alerta das trombetas, da sua palavra, porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quando fala de portas, eu me lembro também do dilúvio, que a Bíblia diz que Noé estava construindo a arca. E muitos duvidavam de Noé e diziam: Noé, esse dilúvio aí, eu tenho passado aqui, estou conjecturando para você entender. Eu passo aqui já faz uns 10 anos e tu está aí nessa arca, meu companheiro. Essa arca tu vai morrer e não vai construir. Mas Noé todos os dias estava na arca. E a Bíblia diz que quando a arca estava pronta, Deus diz: Noé, chegou a hora. Entra tu, entra a tua família, entra os animais. E depois que tu entrar, a porta é fechada do lado de dentro. Eu fecho a porta. Mas a Bíblia diz que quando a porta é fechada, uma multidão incontável ficou do lado de fora. E quem sabe aquele povo gritava: Noé, abre a porta. Mas Noé não tinha mais a chave. Aquele povo que ouviu Noé há tanto tempo dizendo: irmãos, um dilúvio está vindo, e Deus mandou fazer a arca. Houve tempo suficiente para aquele povo crer. Houve tempo suficiente para aquele povo se preparar para o dilúvio. Mas ficaram do lado de fora. A porta da graça está se fechando. O interessante, e eu creio desta maneira, que esta porta que está aberta, chamada porta da graça, ela não está como estava. Ela vai se fechando aos poucos, de maneira imperceptível. Cada acontecimento, cada sinal que se cumpre, cada sinal da palavra que se cumpre na terra, é um pouco da porta que se fecha. E as pessoas não se dão conta. Então o versículo 2 fala daqueles que estão preparados e daqueles que estão despreparados, daqueles que são salvos e daqueles que estão perdidos. Mas a Bíblia diz no versículo 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Isso fala de uma visão, de uma vida relaxada, de uma vida sem temor, sem o Espírito Santo de Deus. Muitos têm vivido uma vida sem a presença do Espírito Santo. Então essas mulheres loucas tipificam, exemplificam aqueles que vivem uma vida despreparada, sem a presença do Espírito Santo. Essas mulheres loucas tipificam aqueles que não têm comunhão com Deus e que vivem apenas na esfera da religião, quem sabe, na esfera da religiosidade, porque perceba comigo que estas mulheres estão inseridas junto àquelas que estão preparadas, estão inseridas naquelas que esperam o noivo, porém despreparada.
E isso traz para nós algumas verdades, que embora estejamos aqui, embora estejamos levantando as nossas mãos e adorando a Deus, embora estejamos cultuando, podemos então ainda estarmos com a nossa vida fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus requer de nós. Talvez não estejamos levando as coisas a sério. Talvez nós não estejamos levando a palavra de Deus a sério. Talvez nós não estejamos levando o culto a sério. E diga-se de passagem, nas mais diversas igrejas, num contexto geral, a falta de reverência nos cultos. Você entra na maioria das igrejas, as pessoas jogam até copos no chão, bebe água, joga o copo no chão, isso tudo é uma falta de reverência. Isso muitas vezes reflete o caráter daqueles que não têm uma comunhão plena com o Espírito Santo. Então, essas mulheres loucas, essas virgens loucas, tipificam os perdidos. Aqueles que estão meio lá, meio cá, quem sabe. Versículo 4, a Bíblia diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Isso fala dos que estão preparados, que vivem uma vida com a presença do Espírito Santo. Pessoas que têm temor no coração. Pessoas que levam a Deus com seriedade. Que são sinceros com Deus. Que têm uma vida de comunhão com Deus e não se mistura com as coisas deste mundo e desta vida. Aqueles que se consagram a Deus todos os dias. Aqueles que se entregaram a Cristo e vivem por Cristo, não vivem apenas não vivem uma religião, mas vivem Jesus todos os dias. Não são apenas frequentadores de igrejas, não são idólatras, mas são servos e servas de Deus, que vivem uma vida de inteira entrega ao Senhor, e que a vida deles é em função de Deus. Eles estão sempre anseiando pela volta, pela vinda do Mestre, do noivo. Aqueles que se consideram como noiva do Cordeiro. Aleluia. Aqueles que têm no coração a esperança de que Ele voltará e reinaremos com Ele para sempre. O Rei está voltando. Continuando esse texto, nós vamos ver lá na frente aqueles que Jesus diz: entra para o gozo do teu Senhor. Entrando pelas portas e recebendo a recompensa, o galardão do Senhor, que nos está preparado. Essas 5 mulheres prudentes nos ensinam o princípio de estarmos preparados, de termos uma vida reta e de temor a Deus, de não sermos meramente religiosos e superficiais, mas de sermos servos e profundos, de buscarmos a Deus todos os dias. E deixa-me te dizer uma coisa, sobretudo, que a nossa casa seja também uma igreja, que sejamos a igreja em nossa casa. Ali nos manifestamos também para Deus. Eu quero que você nunca deixe cair em esquecimento que ser cristão, ser servo de Deus, não é apenas aqui, mas sobretudo dentro da nossa casa. Ser cristão não é pegar uma roupa e dizer: hoje é dia de culto, eu vou colocar a minha capa de cristão, a minha capa de servo de Deus, e depois que o culto termina, eu tiro a capa de servo de Deus e uso outras roupas. Eu não estou falando de roupa física, queridos. Eu sei que vocês estão me entendendo, não estou falando de roupa. O que eu estou falando é que muitas vezes nós não compreendemos que quando aqueles que verdadeiramente são servos, eles são servos em qualquer lugar.
As circunstâncias não mudam o seu caráter, os ambientes não mudam o seu caráter e o seu coração. Porque ele é servo e ele é preparado em qualquer lugar. Se ele estiver na igreja, ele está preparado para a vinda. Se ele estiver na rua, ele está preparado para a vinda. Se ele estiver no trabalho, ele está preparado para a vinda. Se ele estiver em casa, ele está preparado para a vinda. Ele anseia pela vinda do mestre. Põe tua casa em ordem. Põe tua vida em ordem. Essas mulheres nos ensinam a ter uma vida em ordem. A ter conosco o azeite, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no versículo 5, e estou aqui fazendo um sermão expositivo para você. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quem sabe, por conta da demora que nós achamos que Jesus está tendo em vir, há um sono espiritual em nós, há uma paralisia espiritual em nós, há um fogo baixo em nossas vidas, em nossos corações, há uma sonolência espiritual. E a Bíblia vai dizer, salvo engano, lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Por isso eu estou sendo um profeta de Deus nesse instante para a tua vida, dizendo: desperta, ó tu que dormes. Tardando o esposo, isso fala de como muitas vezes vemos a segunda vinda de Cristo. Pastor, está demorando demais. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia como 1000 anos. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, isso é, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tem por tardia, ainda que muitos pensem, está demorando demais, esse negócio vai demorar, mas Deus está dizendo assim em sua palavra, Ele está tendo paciência, Ele está dando oportunidade para que o povo se arrependa, para que o povo se prepare, mas muitos estão abusando da paciência de Deus. No entanto, esta paciência vai se acabar, e Ele virá, e não tardará. Como diz a palavra, Ele virá e não tardará. Será um dia de alegria para uns e de tristeza para outros. Porque a Bíblia diz que as nações serão reunidas diante dele e muitos lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E todos os joelhos irão se dobrar diante dele. E toda língua há de confessar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A ponto que eu entendo a importância de sempre a igreja trazer à tona a mensagem da vinda do Mestre. A ponto de eu entender que é importante sempre falar a respeito do conserto de vida e da comunhão com Deus, que muitas vezes foi quebrada por alguma razão, mas Deus está te chamando de novo para a comunhão. Deus está chamando um povo para se preparar. Prepara a igreja para te encontrar com o Senhor nos ares. Tosquenejaram, todas elas e adormeceram. Pela demora, o risco do sono é iminente.
Porque Jesus está demorando de voltar. O risco de adormecermos, de cair em esquecimento esta volta, é iminente. E este sono assola a grande parte. Por que não dizer que a igreja hoje é uma igreja que está dormindo, tosquenejaram e dormiram. Mas a qualquer momento, essa trombeta toca. E é necessário acordar preparado. As 5 loucas dormem despreparadas e acordam despreparadas. As 5 prudentes dormem preparadas e acordam preparadas. Talvez você está dormindo por causa do tempo que Jesus não veio ainda. Mas o mais importante é saber se você está dormindo preparado. Que não caia em esquecimento a sua volta, a sua vinda. Mas, versículo 6, à meia-noite, ouviu-se um clamor. E aqui eu traduzo. A qualquer momento, ouve-se o soar da trombeta. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Isto fala da particularidade da vinda de Cristo, à meia-noite, hora em que muitos não estão esperando. Qual a característica da vinda de Cristo? Uma hora em que muitos não estão esperando. Serão pegos de surpresa, vem como um relâmpago. A qualquer momento a trombeta toca, a qualquer momento o céu se abre e o Mestre se manifesta. Mas tão importante quanto esse momento é saber se no momento que a trombeta tocar, eu estou preparado. E eu te pergunto, no momento que a trombeta tocar, você estará preparado? Se ela tocar agora, você está preparado? Estou, pastor, porque eu estou na igreja. E quem te disse que está dentro da igreja significa estar preparado? Como tem sido a tua vida? Como tem sido a tua comunhão com Deus? Como tem sido você lá no seu trabalho? Como tem sido você lá na rua? Como tem sido você lá no seu particular? O que tem saído da tua boca? As palavras torpes, as vidas alheias. Prepara-te, a igreja, para te encontrar com o Senhor nos ares. Então todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, preste atenção nisso aqui: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, se apagam. As loucas perceberam então que estavam despreparadas. Agora escute comigo, que a gente precisa trazer à tona isso aqui. As loucas chegam para as prudentes e dizem assim: dá-nos um pouco do seu azeite. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. Se essas prudentes tivessem dado um pouco do azeite para aquelas loucas, nem as loucas e nem elas seriam salvas. Cuidado com quem está pedindo algo a você. Cuidado para que você não perca a salvação por causa de pessoas. Cuidado para que você não perca a sua intimidade, o seu preparo com Deus por causa de pessoas. Porque se por um lado pessoas não podem me salvar, por outro lado pessoas podem fazer com que eu perca a minha salvação. Porque a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas essas prudentes foram espertas, falaram: não, eu não vou perder a minha salvação por causa da sua loucura. Eu não vou deixar de estar preparada e preparado porque você está. Eu não vou viver uma vida torta porque você está vivendo. Vai lá e se acerte, vai lá para ver se dá tempo ainda para você. Eu quero te dizer outra coisa. Mas as prudentes responderam, preste atenção, dizendo: não seja caso que falte a nós. Olha elas pensando na salvação delas. Não seja caso que falte a nós e a vós. E de antes
aos que vendem, comprai-o para vós. Deixa eu te dizer uma coisa. A salvação é individual. Eu não posso te salvar. Eu não posso te salvar. Você não pode salvar seu pai, sua mãe, seu filho. A salvação é individual. Cada um entende os princípios da palavra de Deus e precisa zelar pela sua vida. Então cada um de nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Pastor, para ser salvo é essa lambança? Talvez muitos podem dizer. Queridos, tudo tem condição. Quando você vai viajar, você tem que arrumar a mala, você tem que chegar com antecedência, senão o ônibus vai, o avião vai, você fica. É tudo assim. Você quer que o quê? Vou conjecturar brincando. Você quer que o avião de Deus lhe espere? É? Na hora que ele pousar, meu irmão, você só pousando de vapo. Você mala fica, tudo fica. Então, atrasou, fica. Não está preparado, fica. Foi avisado, quando você compra a passagem de avião, favor chegar com uma hora de antecedência. Quando você chega lá para fazer o check-in, o atendente diz, o avião já foi, já decolou. Mas e eu? Infelizmente, você não leu que tinha que chegar com antecedência? Li, mas não adianta o senhor se justificar. O avião já saiu. Não tem como o avião voltar para pegar só o senhor, vossa reverendíssima e santidade, vossa celebridade. Você quer que volte para pegar só você? O avião tem que voltar lá do fim dos ares para buscar só vossa majestade? Mas nós queremos assim, que o avião volte para buscar só nós. A gente entra tudo lá. Não é assim, queridos. As coisas não funcionam desse jeito. Então a salvação é individual. Cada um de nós precisamos estar preparado. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Diga comigo, tarde demais. Há quem diga que nunca é tarde. E há quem diz que para muitos será tarde demais. Passou a vida toda ouvindo acerca da volta. Passou a vida toda ouvindo a respeito de Cristo. Passou a vida toda ouvindo a respeito do dilúvio. Não deu crédito, não se preparou, não colocou a vida em ordem, não abandonou o pecado. Passou a vida toda ouvindo que a porta estava aberta, que ainda havia tempo de entrar. Mas não deram pouco caso, não fizeram pouco caso. Fizeram pouco caso, melhor dizendo. Mas quando as portas se fecham, daí então, chega-se à conclusão. Foi tarde demais. Quando desce a sepultura, é tarde demais. Quando os nossos olhos se fecham nessa vida, é tarde demais. Às vezes, quando nós estamos orando para trazer uma mensagem, ou às vezes, quando nós estamos em qualquer lugar que o Espírito Santo ministra no nosso coração, a fim de trazermos uma mensagem bíblica, revelada e inspirada pelo Espírito. É como se nós víssemos uma porta que se fecha. E às vezes eu tenho uma visão de pessoas que morrem. E ao morrer, se depara com os portais que se fecham. E agora não tem mais nenhuma possibilidade de salvação.
não tem mais nenhuma chance de consertar aquilo que ao longo da vida deveria ter consertado. E eu gostaria que você imaginasse isso. O fato de você e eu, vamos imaginar que você nesse instante, preste atenção nisso aqui que Deus está ministrando. Imagine que nesse instante a sua vida é arrebatada, fôlego de vida acaba. E neste momento você se depara com os portais fechados e não pode voltar mais. Então naquele mesmo instante vem na tua mente um turbilhão de pensamentos. E uma aflição toma conta da alma. Porque não pode mais. Cessou-se as oportunidades. Lembra da parábola, da história do rico, em que ele estava em tormento, ele não podia voltar mais. Mas Deus está falando com você hoje. Ainda dá tempo. A porta ainda está aberta. Você ainda pode entrar por essas portas. Essa porta está se fechando gradativamente, mas o Mestre te chama. Estejai preparados. Prepara-te para te encontrar com o Senhor. Seja por sua vinda, ou seja por nossa morte. Porque a Bíblia vai dizer que na sua vinda, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele nos ares. Então eu quero finalizar dizendo para você, o Rei está voltando. O esposo, o noivo está vindo. Prepara-te, esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta há de tocar.